Saúdo a todos que vão assistir este vídeo, esta mensagem com a paz do Senhor. Meu nome é Coraci de Paula, sou um pregador anônimo do Reino de Deus, congrego na Igreja Pentecostal Deus e Amor em São Paulo, capital, Brasil. Tema da mensagem é o dízimo. Vamos ler a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 a 10, que diz assim a palavra do Senhor. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formastes este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando seus mancebos, cobriram o corpo, e transportando para fora, o sepultaram. E passando espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concernastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis ali a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos acharam-a morta, e a sepultaram junto do seu marido. Amém. Tema da mensagem é o dízimo. Sabe por que eles morreram? Sabia que o mesmo poderá acontecer com você na eternidade? Quem não dá o dízimo comete o mesmo pecado que Ananias e Safira cometeu. Foram punidos pelo Senhor por ter levado só uma parte do dízimo para os apóstolos. Quando você mente diante de Deus, levando para a igreja do Senhor só uma parte do dízimo, você está indo para o mesmo lugar onde estão hoje Ananias e Safira. No céu não entra nem ladrão, nem mentiroso, nem avarento. Livro de 1 Coríntios 6, verso 10. Fica atento, porque o dia do juízo se aproxima. O crente que não é dizimista não é crente fiel. Quem pega o dízimo do Senhor e usa para outra finalidade, comete o mesmo pecado que Ananias e Safira cometeu diante do Senhor. Eles venderam a propriedade e combinaram entre si só levar para o Senhor uma parte do dízimo. Eles morreram na hora ao mentir, mas vocês ainda estão vivos. Quantos crentes que ganham bons salários, que têm negócios que lhes rendem grandes quantias no mês, mas na hora de dar o dízimo, fazem como Ananias e Safira, mente diante da igreja e diante do Senhor, dão restos para Deus. Deus não recebe migalha, Deus não merece isso. Dentro da igreja tem ladrão, vestido de obreiro,
mas a maioria são membros de banco. Malaquias 3:10. Deixe de ser morno, seja frio ou quente. Apocalipse 3, verso 15 e verso 16. Deus sabe quanto você ganha. Talvez sua esposa, seu marido não sabe. Ele tem tudo anotado no seu livro da vida lá no céu. Quando você for chamado a prestar contas a Deus, você vai ficar sem palavras diante do Senhor. Diz a Bíblia que o segredo dos homens serão revelado no juízo final. Romanos 2, verso 16. Quem sabe você está gastando parte do dízimo do Senhor com amantes, com festas, com roupas novas. Não importa com o que você gasta, você está gastando o que não é seu. O dízimo é do Senhor. Você está roubando o seu Deus. Mesmo assim, você quer ir morar no céu? Se você não se arrepender hoje, poderá não entrar no céu. Peça perdão a Deus e volte a ser um cristão fiel ao Senhor. Lembra como você era quando aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Você não sente saudade daquele tempo? Ali você estava pronto para ir morar no céu. Hoje só a misericórdia. O dízimo é só 10%. Isso é o que Deus pede de nós. 90% é nosso. Não basta ser crente. Tem que ser fiel a Deus. Deus é amor aqui na terra. Na eternidade Ele é só justiça. Pense nisso enquanto há tempo. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, verso 15. Você não dá o dízimo, você não lê a Bíblia, você não ora nas madrugadas, você não faz um jejum para o Senhor na semana, ainda pensa em morar no céu? Se eu fosse você, eu tinha vergonha de dizer que sou um cristão. Deus não escolhe covardes. Ele só quer no seu exército os valentes. Vença Satanás e volte a ser fiel a Deus em tudo, no dízimo e na sua vida cristã. Viva como filho de Deus e não como ímpio. Sabe por que você não é dizimista fiel? É porque Satanás falou ao seu coração que Deus não precisa de dinheiro e a sua igreja é rica. Ele te enganou. Quem desobedece a Deus não vai entrar no paraíso, no céu. O dízimo é uma ordenância de Deus. Livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10. Quem não é dizimista é avarento. E quem é avarento não vai morar no céu. Livro de 1 Coríntios 6, verso 10. Dízimo não é 8%, nem 5%. Dízimo é 10%. Quem dá o dízimo pela metade engana a igreja, mas não vai subir no arrebatamento. Não vai morar no céu. Ninguém engana Deus. Dê a Ele o que é dele. Deus falou comigo tudo o que estou falando nessa mensagem. Sabia que nem eu era fiel a Deus no dízimo do Senhor? Tomei a decisão de dar o dízimo há 30 dias atrás, há um mês. Este é o pecado da desobediência, que tirou Adão e Eva do paraíso. Jesus Cristo disse para o pastor da igreja de Esmirnas: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Apocalipse 2, verso 10 e 11. O que vencer não será condenado. Temos que ser fiel a Deus em tudo. Aí o Senhor falou comigo e mandou eu te avisar que quem não dá o dízimo do Senhor não está apto para subir no arrebatamento da igreja, não está preparado para ir morar no céu. Eu estava voltando de São Bernardo do Campo no dia 19 de março agora, estava próximo da minha casa, quando de repente o Senhor fez eu contemplar o meu corpo saindo da terra e subindo em direção ao céu. Aí eu pensei comigo mesmo, o Senhor vai me recolher, eu vou morrer. Passado um dia o Senhor falou comigo, que agora eu estou preparado para subir no arrebatamento da igreja. Eu não era um dizimista fiel a Deus. Mas há cerca de 30 dias eu tomei uma decisão na minha vida de ser um dizimista fiel ao meu Deus. O crente que não dá o dízimo, que não toma a ceia do Senhor, que não vive em oração, como essa pessoa pode almejar o céu, vivendo contrário à vontade de Deus? Eu pensava que estava preparado para ir morar no céu. A partir de hoje, nunca mais eu vou pegar parte do dízimo do Senhor para me usar com outra finalidade. Nunca mais eu vou pegar o dízimo do Senhor. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por pegar o que é de Deus. O mesmo Satanás tem feito com você. Ele te engana fazendo você não dar o dízimo. Satanás sabe que quem desobedece a Deus não mora no céu. Ele quer levar você para o inferno. Nunca mais, até a volta do meu Senhor, eu deixarei de dar o dízimo do Senhor. Faça o mesmo você. Faça o mesmo ou você vai ficar aqui na terra, na grande tribulação. Você é livre para escolher. O rei está voltando. Quem não dá o dízimo é fiel a Deus? Não. Irmãos, batismo e ceia não salva. Ninguém, porém, quem não dá o dízimo desobedece a Cristo. Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando você deixa de dar o dízimo, você deixa de ser fiel a Deus. E só será salvo quem for fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Quem não dá o dízimo para Deus, dá para outro. Para quem você tem dado o dízimo do Senhor? O dízimo que você leva para a sua igreja é do Senhor. Fica anotado no seu livro da vida no céu. O que o pastor faz com ele não é problema seu. Ele prestará contas a Deus. Se você que tem sido infiel a Deus no dízimo quiser o perdão de Deus, dobre o seu joelho aí na sua casa, peça perdão. Ninguém é perfeito. Diga a ele que você será um dizimista fiel a partir de hoje. Deus vai te perdoar. Faça isso agora. O dízimo é bíblico. O que não é bíblico são as campanhas para arrecadar muito dinheiro para os falsos pastores. Coloque na sua agenda uma família
que você sabe que está passando necessidade. E todo mês leve para ela uma cesta básica. Aí sim você vai receber de Deus as bênçãos que você está aguardando receber do Senhor. Mateus capítulo 25, verso 35. Chega de enriquecer os falsos pastores. Quem não dá o dízimo não é fiel a Deus. E o seu negócio não é com o pastor nem com a sua igreja. O seu negócio é com Deus. Jesus disse para a mulher adúltera: vai e não peca mais. Jesus manda eu te dizer: volte a ser um dizimista fiel para com Deus. O problema é do seu pastor com Deus. Quando você deixa de dar o dízimo do Senhor, por qualquer motivo, você passa a ter uma dívida com Deus. E você precisa quitá-la com Deus enquanto está vivo. O cristão fiel tem fraqueza, mas Deus perdoa e leva para o céu. O dízimo é o termômetro que mede o temor de Deus na vida do cristão verdadeiro. Ele está preocupado com levar o dízimo para a casa do Pai na hora que recebe. O dízimo na vida do cristão serve de lembrete, uma vez por mês. Como a ceia lembra a morte de Jesus Cristo, o dízimo não deixa a gente esquecer do Pai. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. João 3, verso 16. Deus deu para nós o seu melhor. E por que vamos dar resto para Deus? Sem esse tripé, aleluia, na vida do cristão, ele jamais chegará ao céu. Primeiro, ser um dizimista fiel. Segundo, participar da ceia do Senhor. Terceiro, viver em oração diante de Deus. Quem ora tem intimidade com o Pai Celestial. Logo jamais será esquecido dele. Portanto, se essas três coisas não fazem parte da sua vida de cristão, esqueça o céu. Lá não tem lugar para quem não tem íntima comunhão com o Senhor. Ser só batizado não salva. Ter um cartão de membro não salva. Tem de ser fiel a Deus até a morte. Disse o apóstolo Pedro para Ananias e Safira: porque deste ouvido à voz de Satanás, não vivereis mais. Ambos caíram mortos. Também eu te digo no nome do Senhor, porque deste ouvido àquele que disse que não precisa dar o dízimo do Senhor, tu também morrerás quando chegar na eternidade. É uma pena que quem não prega a verdade só vai ficar sabendo que será condenado quando chegar na eternidade. Porém, tarde demais. Observação: os mentirosos e os avarentos ficarão juntos no inferno. Vou deixar na descrição abaixo um vídeo para você assistir e meditar. Guilherme 2, ser fiel. Que Deus te abençoe. Amém.